Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 21 de janeiro de 2022, sexta-feira de feriado. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, sextou de feriado, então para quem quiser assistir jogos, tem uns jogos interessantes. Nada que seja assim, né, um jogo do Manchester City, um jogo do Bayern, mas tem uns joguinhos aqui interessantes, principalmente para quem quer conhecer alguns times. Passando sobre ontem rapidamente, dia muito bom. Foi um dia muito bom, batemos o bilhete do canal, a odd do Trabzonspor apenas anulou, porque o Trabzonspor perdeu 2 pênaltis no final do jogo, teve um pênalti no último minuto, o cara errou, o juiz mandou voltar, ele errou de novo, aí não tem jeito. Teve jogo do Manchester, falei que o melhor a gols, quem assistiu o jogo, até falei no Telegram, quem assistiu o jogo, cara, o Manchester escapou de levar uns 2 gols no primeiro tempo, o De Gea operando milagre, e tá numa fase muito boa. E no segundo tempo, o Manchester conseguiu melhorar e acabou fazendo os gols, fez mais pelo elenco do que pelo futebol, tá? Porque se fosse analisar o primeiro tempo, o Brentford merecia ter saído ali com pelo menos 2-0. Mas enfim, o importante é que saiu os gols, isso que interessa. Já vamos logo para amanhã? Com relação ao resenha Mundo Bet, tropa, eu tô com um problema, na moral, não é querendo chorar a história triste não. Mas pô, minha mina, ela tá com tendinite dos 2 pulsos, então ela tá com muita dificuldade de ficar com o Nicolas no colo. E aí o que acontece? Eu tô ficando muito tempo com o Nicolas, aí tento ver jogo, vejo jogo com ele e, porra, tento interagir com vocês também no Telegram, gravo vídeo também, então não tá fácil não, meu tempo tá realmente bem escasso, eu peço perdão a vocês justamente por esse quadro. Eu vou tentar, não é uma certeza, mas vou tentar soltar um vídeo sábado, sexta e um domingo, tá? Pra gente não perder mais uma semana. Vambora, primeiro jogo que eu tenho aqui, segunda divisão da Alemanha, é a Bundesliga 2, eu tenho o jogo do Hamburgo contra o líder São Paulo, essa partida será às 2h30 da tarde. Se a gente olhar aqui a race, o São Paulo ele vem de 3 jogos sem vencer e o Hamburgo vem de 2 empates, 3 jogos de invencibilidade. Vamos dar uma olhada na classificação. São Paulo é o líder, como eu disse para vocês, 37 pontos, tá 1 ponto na frente do Darmstadt. O Hamburgo, ele tem 31, atualmente ele é o 5º colocado. Os 2 primeiros, né, só para falar rapidinho aqui do campeonato, os 2 primeiros eles sobem direto para a primeira divisão e o 3º colocado disputa a relegation. Vai disputar contra o antepenúltimo da primeira para ver quem fica, quem vai. É como se fosse uma repescagem, tá? Mas também tem chance de subir. Então, para o Hamburgo, é muito importante estar pelo menos em 3º colocado. E no momento ele está apenas a 2 pontos do 3º. Então é muito importante ele vencer essa partida, até porque ele vai tirar pontos de vantagem para quem hoje está numa vaga direta. Ele que está tentando voltar, um time que tem Champions League, tem Bundesliga, ele está tentando voltar aí para a primeira divisão. Essa para mim é a partida, atualmente é a partida da vida que o Hamburgo vai ter que fazer amanhã. Já do outro lado eu tenho o São Paulo, que ele estava numa fase melhor, mas desde que voltou o campeonato, depois dessas festas de final do ano, ele não voltou bem, ainda não venceu na competição, mas veio de uma grande vitória contra o Borussia Dortmund, o time completo do Borussia, no meio de semana, eliminou da Pokal, que é a Copa da Alemanha, então está motivado para essa partida também, e é importante o São Paulo vencer, porque está vendo seus adversários chegarem. Então o Hamburgo é um time ali que ele já abriria mais 3 pontos de diferença em caso de vitória. Vamos lá, São Paulo em 19 jogos fez 39 gols, sofreu 25, é um time muito over, e o Hamburgo em 19 jogos fez 32 gols, sofreu 19, também é um time over, não tão over quanto o São Paulo, mas é um time muito over também. O Hamburgo jogando em casa, está invicto, são 10 jogos, 4 vitórias e 6 empates, fez 20 gols, sofreu 10, então ele tem uma média de 3 gols jogando em casa. Já o São Paulo jogando fora de casa, uma campanha bem mediana, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, fez 13 gols, sofreu 18, também dá uma média aqui de 3 gols por partida, show de bola pra gente. Vamos dar uma olhada no histórico. O São Paulo não perde para o Hamburgo há 5 partidas, então tá rolando aí uma freguesia do Hamburgo. Hamburgo vem de 4 jogos invicto, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, só que a gente tem tido 2. O São Paulo vem de 3 jogos sem perder, porque acaba englobando aqueles empates mais a vitória do Borussia.
últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida, gols, tá bom, tropa? Toma cuidado quem quiser entrar a favor do Hamburgo. O Hamburgo é um time muito safado, mesmo ele estando invicto em casa. Pô, o São Paulo é um time muito forte, um time que tá fazendo uma grande temporada, e essa motivação que eles tiveram depois de vencer o Borussia ficaria de fora do mercado de resultados, tá bom? Caso alguém queira entrar em alguma equipe, eu aconselho entrar com um empate no dupla chance. Agora, para mim, mercado de gols, Hamburgo jogando em casa, como eu disse, é o jogo da vida do Hamburgo, ele vai ter que partir para cima, ele vai ter que buscar a vitória. E o São Paulo é um time que não fica na defesa, tanto que é um time muito over, faz muito gol, leva muito gol. É um time que vai buscar essa vitória também, ele não vai se contentar com o empate, e a gente tem tudo para ver um jogo bem aberto. Crava aqui pra gente o mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, para botar no bilhete, mas o ambas marcam aqui, o mais de 2 gols e meio vem muito quente. Se eu fosse fazer uma entrada simples, eu buscaria um mais de 2 gols e meio. É muito difícil o jogo do São Paulo e a gente não vê 3 gols, tá bom? Placar para mim dessa partida é 2-1 pro Hamburgo ou um 2-2. Tô botando fé no Hamburgo como mandante, mas se o São Paulo vencesse, eu quero que vocês entendam o seguinte, por mais que eu acredite que o Hamburgo não perca jogando em casa, se o São Paulo vencer essa partida é uma coisa completamente normal, não seria zebra nem nada, tá legal? Então é isso para essa partida. 4 horas da tarde, Campeonato Português, eu tenho o Benfica que vai visitar o Arouca. Tem uma cotação aqui em torno de 1,30 para o Benfica, é o que vem normalmente pela campanha que o Benfica faz, e ele vai enfrentar um time que dos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. Se a gente olhar a classificação, o Arouca ele é o 17º colocado, tem apenas 14 pontos, em 17 jogos perdeu 9. Já o Benfica em 18 jogos ganhou 13, empatou 2, perdeu 3. É uma boa campanha, só que o Sport e o Porto estão fazendo uma campanha acima da média, então tá ruim de pegar eles. O Benfica em 18 jogos fez 50 gols, sofreu 16, é um time muito over, com ataque muito forte, é o ataque mais forte, né? É o ataque mais positivo da competição. E o Arouca em 17 jogos fez 17 gols, sofreu 33. É a pior defesa? Não, tem o tom dela. Pô, é praticamente aqui o melhor ataque contra a segunda pior defesa. Tem outro também, né? Tá, vocês entenderam aí. 33 gols tomou o tom dela, o Arouca. Vamos lá, o Benfica vem de 5 vitórias seguidas contra o Arouca. Dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo, então tem um retrospecto muito bom. Já a Arouca vem de 5 jogos sem vencer, 7 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, até porque é um time que sofre muito gol. Dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam, e o Benfica dos últimos 7 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols também. Dito isso, para essa partida, para mim, vitória do Benfica, para botar no bilhete. Agora, se fosse fazer uma entrada seca, mais de 2 gols e meio. Para o Benfica é muito importante vencer, e ele deve vencer esse time do Arouca, que é um time realmente fraco. O Benfica que acabou de vir de um tropeço, jogando dentro de casa. Eu acredito que ele não vai tropeçar novamente, ele vai sim em busca dessa vitória. Tá? Dá para entrar também com vitória do Benfica, mais de gol e meio, para aumentar a odd, vai ficar legal para quem sabe criar aposta. Quem não sabe, vou deixar aqui no card um vídeo que eu ensino a criar uma aposta personalizada, explico o porquê, né, e para que ela serve. Então é isso, tá bom, tropa? Para essa partida sair, placar para mim desse jogo, 3-1 pro Benfica. 4h30 da tarde, pelo Campeonato Alemão, eu tenho o Eintracht Frankfurt, que vai enfrentar o Arminia. Tem uma cotação muito boa para o Eintracht, que dos últimos 5 jogos ele perdeu apenas 1, né? Só que ele vem de 2 jogos sem vencer, e vai enfrentar o Arminia, que vem de 4 jogos de vencibilidade. O Arminia deu uma melhorada aí, né? Ele é o 16º colocado, está na zona do rebaixamento, está com 18 pontos, porém, se a gente olhar aqui, ó, o Augsburg está com 19, deixa eu ver se está aparecendo, tá? Né? É porque às vezes eu abro uma tabela aqui e não aparece, mas como é pequenininho, só 18 times, dá para ver sim. O Augsburg está com 19, o Wolfsburg está com 21, Hertha com 22, está bem bolado aqui, tá completamente acessível para ele conseguir sair aqui dessa zona do rebaixamento. E eu tenho o Frankfurt, que é um time que oscila bastante, ele passa uma fase boa, uma fase ruim, uma fase boa, uma fase ruim. No momento ele é o 8º colocado com 28 pontos, porém o Hoffenheim, que é o primeiro time aqui, na verdade o último time da zona da Champions League, está com 31, está a 3 pontos dele. Então se o Eintracht, se ele quiser realmente disputar, né, se ele quiser ter esse sonho de disputar a Champions League, é o jogo que ele precisa vencer jogando em casa. Temporada passada o Frankfurt ele perdeu a vaga da Champions League nas rodadas finais. Ele conseguiu perder pro Schalke, cara. O Schalke que não ganhava de ninguém, acabou melando a classificação do Frankfurt. Olha, ele jogando em casa, em 9 jogos, ele perdeu apenas 2, o problema é que ele empata muito. Empatou 4 e ganhou 3, fez 14 gols, sofreu 11.
E o Arminia, como visitante, ganhou apenas 2, empatou 3, perdeu 4. Fez 8 gols, sofreu 11, não é um time tão over assim. Quando as duas equipes se enfrentam, tendência de poucos gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. E o Frankfurt está com um grande retrospecto, não perde para o Arminia há 9 partidas. O Frankfurt, dos últimos 9 jogos, em 8 foram ambas marcam. O Arminia está a 4 jogos, como a gente viu, de invencibilidade. E é um time under. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Para essa partida aqui, eu acredito muito na vitória do Frankfurt. Acredito, só que como ele é um time que tem empatado bastante dentro de casa, é um jogo que eu iria com empate anula no bilhete. Se eu fosse fazer essa entrada seca, exploraria a vitória do Eintracht, mas não colocaria no bilhete, tá bom? Deixaria essa vitória seca aqui, tá pagando, 1,80, é quase o dobro da sua entrada, é 80%, não tem por que ficar misturando um jogo com outro. A gente mistura odds baixas com maior possibilidade de ganhar. Por isso que eu coloco mais de gol e meio no bilhete, eu coloco uma vitória com empate anula, eu coloco um dupla chance, porque o bilhete não é para você fazer uma odd de 50, é para você fazer uma odd ali de 2, para dobrar o investimento, porque é sempre muito arriscado você misturar mais de um jogo. Porque, o futebol ele sempre tem uma zebrinha. E se essa zebra tiver no seu bilhete, você vai perder todos os outros jogos, entendeu? Porque o bilhete é assim, para quem não sabe. Fez uma múltipla, fez de 10 jogos, errou um, tu vai perder todos os outros. Então, sempre aconselho, no máximo 4 jogos, no máximo odd de 2, tente explorar o máximo empate anula, o máximo 1,5, e é isso que eu venho falar com vocês, A gente, mas uma odd 1,5 não serve, é 1,30, 1,20, é porque é odd para colocar no bilhete, Se você quiser fazer uma entrada seca, você vai colocar uma odd de 1,70, 1,60, 1,80, vai buscar uma mais marcam, vai buscar mais de 2 gols e meio e vai deixar fora do bilhete, tá bom? Odd de bilhete é essas odds baixas mesmo, tá? É isso que eu tento passar para vocês, sem esse olho grande, a chance de você ganhar maior. Vai ganhar? Nem sempre vai ganhar, mas com certeza a sua chance de ganhar aumenta muito. Eu tenho 8 jogos para fazer num dia. Quer fazer bilhete? Divide em 2 bilhetes de 4, ou bota um bilhete de 5, um bilhete de 3, dependendo do grau de dificuldade dos jogos, entendeu? Apesar de que mais de 5 já no mesmo bilhete eu não curto não. Mas vamos embora aí. Então é isso, beleza? Vitória seca. Se quiser fazer sozinho, eu acredito que o Frankfurt deva vencer. Eu vou tentar buscar a vitória, mas eu vou esperar começar o jogo para ver se realmente o Frankfurt vai estar confirmando esse favoritismo dentro de casa, tá? É um time melhor, tem tudo para vencer, mas eu vou esperar o jogo. Quem não tem tempo, quiser arriscar, quem quiser botar no bilhete, vai com empate anula, que eu acredito que ele não perde, no máximo empata. Placar para mim dessa partida 2-0 pro Frankfurt. 4h45 da tarde, Verona contra Bolonha pelo Campeonato Italiano, a Série A. Eu tenho o Verona aqui, que é sinônimo de gols. É muito difícil a gente não associar o Hellas Verona a gols. E ele vai receber o Bolonha. Bolonha que dos últimos 5 jogos perdeu 4, venceu apenas 1. Mas o Verona também não está muito longe disso não. Venceu 2 aqui e perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Verona é o 10º colocado. Ele está com 30 pontos em 22 jogos. Ganhou 8, empatou 6, perdeu 8. É uma campanha bem irregular. Mas ele em 22 jogos fez 41 gols e sofreu 37. Ele tem média de quase 4 gols por partida. Já o Bolonha em 21 jogos ganhou 8, empatou 3, perdeu 10. Fez 28 gols, sofreu 35. Também é um time over, é um time que sofre bastante gols, está com 27 pontos. E assim, são dois times que não vão brigar nada aqui em cima. O Verona tem até chance, mas não tem elenco. Fiorentina está acima do... Não só em pontos, tá? Mas estou falando em futebol e em elenco. Fiorentina está acima do Verona, Roma, Lazio, Juventus. Juventus aqui já é time que vai brigar pela Champions League. Agora, essa vaga da Europa League, da Conference League, vai ficar entre Lazio, Roma e Fiorentina mesmo. E a Juventus, é claro, né? A Juventus está falando aqui. Enfim, mas o Verona não vai disputar aqui em cima. Também não vai brigar para cair, porque esses times aqui são bem piores. E o Bolonha, cara, o Bolonha ele tá caindo muito. Ele já começou melhor, agora ele tá caindo muito, mas também acredito que não deva brigar para cair. Ele tá a 11 pontos da zona do rebaixamento, ele tem que, se esforçar muito para conseguir ser ultrapassado pelo Venezia, pelo Cagliari, Genoa, que são realmente times que estão muito ruins. Vamos lá, o Verona como mandante, em 11 jogos ganhou 5, empatou 2, perdeu 4, fez 21 gols em casa e sofreu 16, muito over. E o Bolonha jogando fora de casa em 10 jogos, ganhou apenas 3, empatou 2, perdeu 5, fez 12 gols, sofreu 19. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, olha aí, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Bolonha não perde para o Verona há 8 partidas. O Verona vem sofrendo gol nos últimos 8,
dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8 em 7 foram ambas marcas. O que eu disse para vocês, ultimamente é muito difícil não olhar o time do Hellas Verona e não associar o gols, tá? Não associar gols, mercado de gols. E é isso que eu quero explorar para mim. Mais de gol e meio, safezada Mundo Bet, mas aqui o mais de 2 gols e meio, ambas marcas aqui também vem muito quente. O Hellas Verona toma muito gol, um time que tem um ataque forte quando está jogando em casa, tem média de quase 2 gols por partida. E eu acredito sim que seja jogo bom para gols. São duas equipes que jogam livres, né? O Verona ele tem uma remota chance de se classificar, para mim não vai, mas na cabeça do elenco eles vão conseguir, então tá jogando em casa, acredito sim que é jogo para gols, tá? E o campeonato italiano essa temporada tá muito over também. Placar para mim desse jogo 3-2 pro Verona, ver jogo de gols. 5 horas da tarde, campeonato espanhol, La Liga, eu tenho o Betis que vai visitar o Espanhol. Vamos dar uma olhada na classificação. O Betis está fazendo uma grande campanha, tá com 37 pontos, no momento ele tá na zona da Champions League, só que ele tá ameaçado aqui, né? Atlético de Madrid, o Barcelona, que são times que são acostumados a disputar a Champions League, Real Sociedad tá fazendo um grande campeonato, mais um, né? Temporada passada ele foi bem, só que aí na reta final acabou caindo muito. E eu tenho o Espanhol, tá com 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, fez 25 gols, sofreu 26, é um time relativamente over, principalmente esses últimos jogos do Espanhol. E o Betis em 21 jogos fez 37 gols e sofreu 24, o Betis sim é um time muito over. O Espanhol não vai brigar para cair, tá? Só se ele realmente cair muito, mas já está a 10 pontos, é um time que não deve cair, mas também não vai brigar para subir. Essas vagas aqui vai no máximo aqui até o Villarreal. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. O Betis não perde para o Espanhol há 8 partidas, então tem um retrospecto bom. Espanhol, 3 jogos sem vencer, 10 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Foi o que eu falei com vocês. Esses últimos jogos do Espanhol têm sido bem over. Dos últimos 8 em todos os 8 foram ambas marcam. Dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. E o Betis está 4 jogos invicto e dos últimos 9 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Tem tanta coisa para falar que acaba cansando. Mas é o seguinte, eu acredito que o Betis não perde, tá? O Betis está numa grande campanha, tá fazendo e tá jogando bem, né? Não tá só fazendo uma grande campanha, tá jogando bem também. Acabou de vir de um 4-0. Ele tinha jogado 2 dias antes contra o Sevilha, ele venceu o clássico contra o Sevilha, depois meteu 4-0, acho que foi no Alavés, se eu não me engano. E vai jogar contra o Espanhol motivado, eu acredito que não perde. Mas sendo bem sincero com vocês, não é um jogo que eu exploraria o mercado de resultados, eu exploraria o mercado de gols. Eu tenho um Espanhol que está sendo um time muito over ultimamente e o Betis que ele já é um time over desde a temporada passada. Eu exploraria também o mais de gol e meio para botar no bilhete. Se fosse fazer uma entrada seca, eu faria ambas marcam, tá? O Betis também gosta muito de levar um golzinho. E eu acredito que na casa do Espanhol, o Espanhol deva fazer um gol também. Se a gente olhar aqui, ó, o Espanhol jogando em casa, em 10 jogos perdeu apenas 2. E o Betis, como visitante, perdeu 3, ganhou 5, né? Ganha bem, fora de casa, fez 14 gols, sofreu 12. É um time over fora de casa também. Então eu ficaria no mercado de gols, para mim é melhor. Placar para mim desta partida, 1-1. 1-1, 2-1 pro Betis, tá? Vou dar uma moral pro Betis, mas eu não colocaria meu dinheiro pré-live. 5 horas da tarde, campeonato francês. Eu tenho o Lyon, que está tentando engrenar, e vai enfrentar o Saint-Étienne, que é uma decepção atrás de outra decepção. O Lyon estava com 4 empates seguidos e ganhou esse último jogo de 1-0, gol de pênalti. E o Saint-Étienne só está perdendo, irmão. É isso, é simplesmente isso. É o Lanterna, 12 pontos, está desesperado, tentando sair dessa situação. Né? O time aqui que tem chance de fugir, que é o antepenúltimo, que vai jogar contra o terceiro colocado da segunda divisão. Na Europa tem muito isso, tá? Tem ligas que já tem rebaixamento direto, né, igual na Inglaterra, e tem outras ligas, como a alemã, aqui a francesa, que você tem o chamado de relegation, né, que é a repescagem, que o antepenúltimo pega o terceiro da divisão de baixo. Aí eles fazem um confronto ali e de volta para ver quem merece ficar na divisão, quem merece ter acesso. Portugal também tem relegation, a Inglaterra não tem, deixa eu ver, a Itália não tem também. Enfim, vamos lá para o que interessa, a partir daqui. O Lyon apenas o 11º colocado com 28 pontos, porém ele está aqui se aproximando, mesmo que a passos devagar, né, por causa desses empates todos, está começando a se aproximar aqui de uma zona de classificação europeia. Ele tem um jogo a menos que os demais times aqui de cima, então se ele vencesse esse jogo a menos, ele iria para 31 pontos. 31 pontos, o primeiro aqui que já pega uma Conference League tem 34, o Marseille, a última aqui que vai disputar a Champions League,
tá com 37, ficaria 6 pontos. Pô, tem quase um turno inteiro pela frente, dá pra buscar. Só que para isso, ele tem que ganhar o Lanterna, tá bom? O Lyon em casa, em 10 jogos, perdeu apenas 1, só que é o time que empata muito, empatou 5, venceu 4. E eu tenho o Saint-Étienne, que jogando fora de casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 6. Tá? Sofreu 19 gols jogando fora de casa. E é o seguinte, tropa, sendo bem sincero com vocês, eu não vou olhar aqui estatística, tá bom? Não precisa, é um jogo que eu quero buscar a vitória. Pode ser que o Lyon não vença? Pode ser, porque o Lyon ele tropeça bastante, mas jogando em casa, contra um time que só perde, o Lyon ali empolgando, né? Já tá uns jogos invicto, deixa eu ver. 7 jogos invicto. Porra, é um jogo que o Lyon tem que vencer e é um jogo que eu acredito muito que o Lyon deva vencer jogando em casa. Eu entraria nessa vitória do Lyon. Se eu fosse fazer uma entrada seca aqui, handicap asiático -1 para o Lyon. O que é isso? Handicap asiático -1. Asiático. Isso quer dizer que o Lyon ele vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Tá? Em caso ele ganhe só 1, você não perde, apenas anula. Como se fosse um empate anula. Mas o teu time ele começa com um gol a menos, né? Nesse -1. Como se fosse 1-0 para o Saint-Étienne. Se o Lyon ganha de 1-0, 2-1, ganha por um gol de diferença, a partida ficaria empatada, seu dinheiro seria devolvido. Eu acredito que o Lyon deva vencer aqui, uns 2-0, uns 3-1, tô botando fé, tá bom? Essa odd ela fica aumentada por causa do grau de dificuldade, de você ter que ganhar por 2 gols de diferença, mas pode valer muito a pena nesse jogo, pelo fato do Lyon estar jogando em casa e o Saint-Étienne, porra, pelo amor de Deus. Placar para mim desse jogo, 2-0 o Lyon, 3-1, tô acreditando ser um jogo mais tranquilo. E pra gente fechar o nosso dia, às 5 horas da tarde, eu tenho o Watford contra o Norwich City pela Premier League. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Peço perdão, não tô conseguindo interagir muito nos comentários e tal, por causa da situação aqui em casa, mas tô sempre aqui, tá bom? Tô fazendo o máximo para deixar um vídeo, deixar umas análises, né? Não vou acertar todas, também não tenho como prever o futuro, porque eu gravo um dia antes, mas eu tento fazer o máximo, recolher o máximo de dados possíveis, de estatística, para tentar entregar para vocês uma boa análise, tá? E eu, com a maioria desses jogos aqui que eu falo para vocês, eu assisto. Nem que seja com o Brabinho aqui comigo, com o Nicolas, mas eu tô assistindo para ficar melhor ainda, né? Mas vamos lá, tropa. Essa partida aqui é uma partida que tem tudo para ser uma grande partida ou uma partida merda. Por quê? São 2 times ruins e eu tô enxergando nessa partida aqui desespero, tá? Eu quero explorar essa partida para desespero. Por quê? Porque eu tenho o Norwich, que era a lanterna, acabou ganhando esse último jogo do Everton, tá? 13 pontos. E ele vai simplesmente enfrentar o primeiro time aqui, fora da zona do rebaixamento, que tá 1 ponto na frente dele. E é jogo aqui de vida ou morte para os dois. O Watford jogando em casa, ele tem que ganhar o Norwich para ele poder distanciar, e não só dele. Ele está com 14, o Newcastle tem 12, o Burnley tem 11. Então é muito importante ele ganhar para já abrir pontos para o Norwich e dependendo dos resultados aqui dos outros times, ele abrir pontos também. Até porque se você olhar aqui, deixa eu ver se está aparecendo. O Watford tem 19 jogos. O Burnley, ele tem 17, pô. Então, se o Burnley ganhar os jogos que ele tem a menos, o Watford estaria na zona do rebaixamento, tá? E olha quem tá aparecendo aqui, ó. Everton que tem um grande investimento, um bom elenco, tá aqui. Enfim, vamos focar aqui. O Watford em 19 jogos, perdeu 13. O Norwich em 21 jogos, perdeu 14. O Norwich tem 10 gols feitos em 21 jogos e sofreu 45. Caraca, sofre muito gol. E o Watford, 19 jogos, fez 23, sofreu 37, aí já é um time mais over, porque já faz mais gols, tá bom? Vamos lá. O Watford está 8 jogos sem vencer, 19 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 9, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 9, em 8, foram ambas marcas. Dito isso, para esta partida aqui, o que eu espero? Eu espero realmente que o Watford não perca, tá? Eu acredito que ele no máximo empata, tá jogando em casa, mas como é um confronto desesperado, como eu tenho o Watford que já está há um bom tempo sem vencer, cara, eu não exploraria o mercado de resultados, tá? Até porque o Norwich fez uma grande partida contra o Everton. Então, assim, para mim, eu tô enxergando um desespero aqui. É a chance do Norwich sair da zona do rebaixamento e a chance do Watford, uma chance ideal para o Watford voltar a vencer e tentar dar uma respirada ali maior fora da zona. Então, dito isso, para mim, jogo para gols. O Watford jogando em casa, ele deve se impor, ele fazendo um gol. O Norwich vai ter que abrir as canjicas, igual normalmente acontece, e aí a gente pode ver mais gols. Da mesma forma também que o Norwich pode abrir o placar e o Watford abrir as canjicas, porque vai estar perdendo em casa para um time abaixo dele, ele vai estar entrando na zona do rebaixamento
e aí vai ter sim mais desespero ainda. Por isso, quero explorar o mais de gol e meio nesse jogo, e se eu fosse fazer, tá pagando bem porque o Norwich faz poucos gols, e se eu fosse fazer uma entrada seca, eu buscaria um ambas marcam, tá? Eu ousaria nesse ambas marcam aqui, porque são duas equipes que têm a defesa muito fraca, mas vou repetir para vocês o que eu disse no começo da análise dessa partida. Eu posso ter um jogo muito bom, de desespero, da mesma forma também que eu posso ter um jogo merda, de duas equipes que estão muito mal, duas equipes muito ruins, principalmente o Norwich tem um ataque muito fraco, e aí eu posso ter um jogo de 0-0, um jogo horrível, tá bom? Aí, né, não tem como eu prever, mas vai ser uma das duas, tá? Espero que seja um jogo para desespero, mas também fica a critério de vocês fazer uma entrada ou não, beleza? Fechamos os nossos jogos, tropa, de sexta-feira. A gente tem até jogo pra caramba para uma sexta. Eu tenho um jogo aqui da segunda divisão, que é o Nuremberg contra o Fortuna. Normalmente, segunda divisão é boa para gols, tá? Só que o Fortuna, ele não é tão over assim, o Nuremberg também não. Eu acredito que 2 gols... Ó, só falei só para dar tempo, né, do SofaScore atualizar. Eu acredito que a gente tenha 2 gols, mas, pô, eu não senti muita confiança não, tá? Pelas estatísticas que eu olhei também de outros sites, eu não curti muito não. E tem um jogo aqui, que é o da Bélgica. Eu não comento o campeonato belga, só os jogos do Bruges. Temporada passada eu comentava do Genk também, que estava jogando muito bem. Mas é campeonato para gols, cara. Se tu ver, ó, o Antwerp em 21 jogos fez 40 gols e sofreu 24. E o Ostende em 21 jogos sofreu 43 gols. Então aqui são médias muito grandes. Aqui, ó, a média desse time aqui é mais de 4 gols, pô. Se eu somar aqui, porra, vai ser foda somar aqui, ó. 66 para 21. Porra, não, 4 gols não, tô viajando. 3 gols, pô, tô falando merda. 3 gols. Dá média aqui de 3 gols por partida. E esse aqui também, pô, 3 gols por partida. Então, assim, quiser buscar gols, é um jogo ideal para gols. Acredito que o Antwerp vai vencer, que é o time do Nainggolan. Pô, acredito. Pelo desempenho recente do Ostende, sim. Mas o campeonato belga, eu não gosto de entrar em resultado, tá? O único time que normalmente vocês vão me ver entrar em resultado é o do Bruges e o do Union Saint-Gilloise, que tá voando essa temporada. Mas sim, é um jogo bom para gols. Se quiser ir com ambas marcam, mais de 2 gols e meio aqui, mais de 1 gol e meio, provavelmente a gente não vai ter odd. O campeonato belga normalmente não tem odd para 1,5, sempre vem 1,14, 1,16, aí já complica um pouco. Mas aqui tem boas chances para gols, beleza? Agora sim, fechamos? Agora sim. Fechamos nossos palpites, né, que na verdade são análises, mas a gente tem que chamar palpite. Para sexta-feira. Espero que a gente tenha um dia muito abençoado amanhã. Espero que hoje seja abençoado também. Eu estou gravando esse vídeo. Costa do Marfim acabou de fazer 3-0 na Argélia. Falei para vocês que poderia ser um jogo bom para gols, porque a Argélia está desesperada e a Argélia simplesmente vai ser eliminada. A Argélia é uma das favoritas, vai ser eliminada no grupo que tem Guiné-Bissau, né? A expectativa era classificar a Costa do Marfim, que é um grande elenco, e a Argélia. Agora ela conseguiu ficar atrás da Guiné-Bissau e atrás também da Serra Leoa. A não ser que ela faça 4 gols agora, a Argélia, e cale minha boca aqui no meio do vídeo, e eu fico cara de pastel, né? Porque eu vou soltar o vídeo falando isso mesmo. Porra, decepção, né? Decepção. Mas é isso, tropa. O vídeo já ficou longo. Tamo junto. Dias abençoados pra gente. Dias melhores virão, com certeza. Peço perdão pra vocês pela minha ausência, mas prioridade é a família. Não tem jeito. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã deixa uma duplinha pra gente. Cravei a vitória seca do Lyon. Vai estar jogando em casa contra o Lanterna, que vem de diversas vitórias seguidas. Acredito que o Lyon deva vencer com tranquilidade. Segundo jogo, coloquei Frankfurt empate anula. Tá jogando em casa, tá brigando pela Champions League, vai enfrentar um time bem mais fraco, tá fugindo do rebaixamento, mas a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Essa é a nossa dobra total de 1,77. Normalmente a nossa odd é maior, mas tá ali próximo de dobrar também, se você quiser acrescentar um jogo, show de bola. Então é isso, tamo junto, muita fé pra cima.